Oiê! Agora a gente vai falar mais uma competência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a narrativa do Mágico de Oz e vamos falar da Teia Mágica de Oz, tecendo conexões no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tecendo conexões, viver em redes. Então falaremos da competência viver em redes. E aí começamos com a Rede Encantada de Oz. Na Terra de Oz, cada personagem é um fio único na grande tapeçaria da comunidade. Então, como a Dorothy descobriu, é através das conexões que nós vamos fazendo que a gente encontra o nosso caminho e a nossa força. E aqui eu deixo a citação do John Donne: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Não conseguimos viver sozinhos. Precisamos viver em redes, precisamos constituir as nossas redes, né? Isso é geral, não tem como. E como é que a gente cria esse espectro das redes, né? Como as múltiplas estradas que vão se cruzando ali em Oz, viver em redes também tem as suas dimensões. Então, nós temos as redes pessoais, que são os amigos, a família, os relacionamentos, as redes profissionais, as conexões de trabalho. A colaboração que existe ali entre os personagens de Oz seria como se eles estivessem ali numa conexão de trabalho. As redes comunitárias, né? Então, o envolvimento local, o envolvimento com o seu território, com a sua cidade. As redes digitais, as conexões online. Então, como é que a gente lida aí com as nossas conexões, em que redes sociais nós estamos? E as redes de apoio, que é o suporte mútuo, né? Como os amigos ali da Dorothy, né? O espantalho, o homem de lata, o leão covarde, que conseguem ir se ajudando e dando suporte um para o outro, ajuda mútua ali nos desafios que eles foram encontrando. Então, uma atividade prática para vocês aplicarem com os usuários ou com a equipe, lembrando que é só adaptar as atividades para o foco e as faixas etárias. Vocês podem criar um mapa de conexões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E aí, vocês precisam o quê? De papel grande, de canetas coloridas, de barbante ou de fiozinhos coloridos. E você pode pedir o quê? Nesse papel, para cada participante desenhar a si mesmo. Fazer um desenho lá. Eu, por exemplo, se eu fosse desenhar a mim mesma, eu faria aquelas menininhas de pauzinho assim, que é a única coisa que eu sei fazer, gente. Sou péssima em desenho. E aí, pede para que, usando diferentes cores, né, do barbante, ou do lápis de cor, do giz de cera, enfim, eles vão desenhando círculos, né? Então, vão colocando círculos ali, representando as redes que você tem. Então, você coloca lá, representa a sua rede pessoal, representa a sua rede profissional, representa a sua rede comunitária, representa as suas redes sociais, as suas redes de apoio. Então, você vai colocando ali como se fosse blocos, círculos, estrelas, e aí usem a criatividade para delimitar quais são essas redes. E em cada uma delas, você vai colocando o nome dessas pessoas que são importantes nesse grupo, ou de coisas que são importantes nesse grupo para você. E aí, com o barbante, vocês vão pegando esses fios e vão conectando essas pessoas ou os grupos que vão se relacionando entre si. Então, por exemplo, você tem na sua rede de apoio também alguém que faz parte da sua rede pessoal. Então, você vai conectando elas com linhas. Então, vai ficar aquela bagunça deliciosa nessa atividade. Eu acho super legal fazer esse tipo de conexões que a gente consegue ir vendo, assim, como é que vai ficando. Sabe aqueles mapas que a gente vê nos documentários de criminologia que eles vão colocando nos quadros, assim? É basicamente isso a atividade, mas sobre suas redes pessoais e sobre o seu viver em redes, né? Então é muito legal de colocar e de você começar a perceber, assim, quais são os vínculos entre as suas redes, o que se correlaciona, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, de personas que você adquire ali dentro, né, das redes, como você é com cada rede. Enfim, gente, dá pra usar a imaginação e ir fazendo tanta coisa, puxando tanta coisa com isso. E também, dentro disso, você começa a entender o quê? Que você tá trabalhando eu com os outros, você está trabalhando eu com a cidade, daí a questão do pertencimento, a questão da participação, enfim, uma série de coisas, o eu comigo, né, que daí você começa a entender um pouco mais no autoconhecimento como é que você lida com cada rede.
Enfim, muitas outras abordagens vocês conseguem ir colocando através de uma atividade e através de uma competência, como nós estamos falando aqui do Viver em Redes. Então, vocês conseguem pegar outras narrativas, outras temáticas da realidade e ir adaptando nessas atividades, né? E aí, vamos navegar por tempestades sociais, né? Que é quando enfrentamos os desafios nas nossas redes. Quem nunca, né? Então, quando a gente enfrenta esses desafios, a gente precisa cultivar resiliência. Olha lá, eixo eu comigo, competência, resiliência. Então, como que a Dorothy, ela enfrentou esses obstáculos? Como que eu enfrento esses obstáculos quando eu tenho essas tempestades, esses desafios nas redes? Para praticar também a comunicação clara e honesta, né? Como o espantalho que expressa suas ideias. Falar mesmo, comunicar. Então, também, outra competência. Buscando apoio quando necessário, como o leão, que encontrou coragem dos amigos, né? Ele percebeu que ele tinha coragem quando ele começou a ajudar esses amigos. Então, como é que eu busco apoio? Buscar mesmo, eu estou com dificuldade, preciso de ajuda. Não ter medo disso, né? De buscar essas redes. Estar aberto às novas conexões, como os personagens que foram fazendo ali diversas amizades inesperadas que os ajudaram depois em alguns desafios que eles precisaram. Então, eles encontram alguns personagens na trama, ajudam eles e depois eles é que precisam da ajuda desses personagens. Como lá no Campo de Papoulas, que o leão acabou desmaiando por conta das flores que fazem eles adormecerem, ele não conseguiu correr tão rápido e quem teve que salvar? A rainha dos ratos e os ratinhos, o próprio Homem de Lata que teve que construir lá a carroça para conseguirem carregar e puxar o leão para fora do campo. Enfim, percebe? As redes, elas vão se conectando. Uma hora eu tô ajudando, outra hora eu tô sendo ajudado, né? E estar aberto a essas novas conexões também, essa abertura ao novo. E manter um equilíbrio entre dar e receber, que é a reciprocidade. E aí a gente entra o quê? Na magia das conexões, né? Conexões diversas que nós temos com Viver em Redes, né? É como ter um par de sapatinhos ali de rubi para cada ocasião, né? Então, você vai ter quais são essas magias, né? De ter essas conexões. É ampliar as oportunidades pessoais e profissionais, é fortalecer o seu senso de pertencimento e de apoio mútuo, é promover a troca de conhecimentos e de experiências, aumentar a resiliência individual e comunitária e catalisar as mudanças positivas através de ações coletivas, né? Então, olha o quanto a gente ganha tendo essas conexões. E aí eu deixo aqui uma pergunta de reflexão. Pense numa situação recente onde sua rede de conexões fez uma diferença significativa. E como que essas conexões influenciaram o resultado? Que feitiços de networking você usou que foi particularmente eficaz? E se pudesse adicionar um novo fio mágico na sua rede, que tipo de conexão seria? E mais uma citação da Helen Keller, que sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. A importância da gente ter as nossas conexões em rede. E mais uma atividade criativa, porque aqui eu gosto de dar os exemplos também, para vocês conseguirem aí usar a criatividade e fazer outras adaptações, ou pegarem atividades que vocês já conhecem e adaptar também para a narrativa e para o contexto do serviço de vocês. Que é montar, lembra lá do nosso mapa, no vídeo de Direitos e Deveres. Se você não assistiu, vê aqui no card Direitos e Deveres, que você consegue acessar também, onde nós estamos criando um mapa, seu mapa, do seu serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de você enquanto profissional e também que você pode criar com os seus usuários. Nesse mapa você vai colocar o jardim das redes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, seja ele num papel grande para depois ser exposto em um grande mural ou num quadro branco digital, que seria o Miro, Canva, FigJam, o Mural, que vocês conseguem também montar todos esses mapas e fica muito legalzão. E vocês conseguem sempre consultar para relembrar as atividades que foram feitas. Vocês vão criar, então, um jardim visual representando as suas redes. Então, você pode colocar árvores frondosas, que daí você pode colocar como as redes pessoais que são fortes e já estão estabelecidas. As flores em crescimento, que são as novas conexões e oportunidades. As raízes profundas, que são os valores, os seus valores e as experiências que você já compartilhou com essas pessoas. Os regadores e os fertilizantes, que são ferramentas e estratégias para nutrir conexões.
as cercas e portões, que vocês podem colocar como limites saudáveis e pontos de entrada para conexões. E aí, em cada área, você vai adicionando sementes de conexões, ideias para iniciar novas relações, receitas de cultivo, estratégias para fortalecer laços existentes e mapas do jardineiro, planos para expandir e diversificar suas redes. E aí você pode compartilhar esse seu jardim com o grupo, vocês podem discutir como polinizar, né, as abelhinhas, então vocês podem ser as abelhinhas desse jardim, a rede de uns com os outros e criando um ecossistema social mais rico e mais diversificado. Então, entendam que vocês conseguem fazer toda essa construção e, inclusive, adaptar-se no seu serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Existe um espaço onde vocês também conseguem construir um jardim de verdade para que vocês também consigam pensar nesse cuidado do viver em redes, como o cuidar das plantas, então de plantar e de cultivar e de regar diariamente, como vai ser o cuidado, acompanhar o crescimento. Então vocês também conseguem fazer uma atividade prática, manual, ali que eles conseguem vivenciar as etapas do crescimento dessas plantas. Então uma árvore ela vai demorar mais para crescer do que determinada planta, de como são constituídas essas relações. E aí usando a criatividade e aquilo que você tem disponível dentro do seu serviço e que fique mais tranquilo de vocês trabalharem. Não precisa ter coisas assim mirabolantes, usando aquilo que vocês têm dentro do território e aquele contexto que os próprios usuários e vocês, enquanto profissionais, trazem para dentro do serviço. E aí vocês conseguem então trabalhar ou viver em redes aí de uma forma legal, divertida e que vocês conseguem trabalhar o autoconhecimento, o pertencimento, a participação e toda a construção. Então, a gente nunca fica preso a uma única competência, a um único objetivo. Nós sempre vamos pegar uma delas, mas nós vamos puxar para todas as outras, seja nos nossos planejamentos de atividades específicas ou seja no nosso planejamento geral. E eu acho super legal quando a gente começa a introduzir essas narrativas, de introduzir uma história, um livro infantil, mesmo que seja para trabalhar com adultos, e aí adaptar as atividades para esses adultos. Aqui no Viver em Redes, vocês conseguem, inclusive, aproveitando agora o mês de setembro, a festa da primavera. Então, vocês conseguem elaborar uma festa da primavera, um desfile da primavera, um baile, e aí todo mundo florido, né? Os jardins, enfim, que é uma forma também de conectar redes, né? De socializar, de estar ali num ambiente onde estão todos explorando a comunidade, explorando o serviço e interagindo entre si e fazendo conexões. Espero que vocês tenham gostado. Entre na playlist do Mágico de Oz, Reflexões de Oz, que vocês conseguem ter acesso aos outros vídeos de todas as competências do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde eu vou dando essas sugestões de atividades e fazendo essas reflexões um pouco doidas, mas que eu gosto de utilizar outras narrativas para a gente não ficar sempre na questão maçante de só falar tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que seguir esse objetivo e tem que ser desse jeito delimitado e não pode dar uma expandida e mudar um pouco, né? A gente primeiro precisa começar a colocar a nossa criatividade para jogo. E eu sei que vocês têm muito repertório por aí, porque para quem atua no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o que não falta é criatividade para fazer a coisa acontecer. Então, até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda a crescer e me ajuda também a conseguir trazer mais conteúdos como esses para você.